Treinamento ou acompanhamento? Essa é uma dúvida que a gente sempre tem na hora de fazer a nossa equipe se tornar uma equipe autogerenciável. O que é o momento certo para cada um deles? Qual é o momento que eu acompanho? Qual é o momento que eu treino a minha equipe? Porque uma coisa que a gente sabe é que a gente sim precisa fazer os dois de forma constante. Mas é lógico que se a gente sabe aplicar nos melhores momentos cada ferramenta, a gente consegue ter um resultado ainda melhor. Então hoje eu vou passar para vocês como é que a gente pode descobrir quais são esses momentos e o que a gente faz para que a gente possa ter um treinamento ainda mais eficiente e para que a gente possa ter um acompanhamento também ainda mais eficiente para ter um resultado incrível em relação à nossa equipe. Então, para a gente poder começar, a primeira coisa eu quero trazer para vocês um pouquinho do que é cada uma dessas ferramentas. O que é e para que serve o treinamento e o que é e para que serve o acompanhamento. Então, o treinamento, geralmente a gente coloca ele numa agenda, porque ele pode ser um treinamento tanto comportamental quanto um treinamento técnico. Então, por exemplo, eu tenho uma equipe que ela é uma equipe administrativa, então eu preciso ensinar a minha equipe administrativa a fazer algumas coisas, que seja a lançar notas, que seja entender uma legislação nova, que seja fazer uma parte justamente de treinamento de uma nova pessoa. Então eu vou olhar para minha equipe e vou entender quais são as necessidades de treinamento deles. Geralmente a gente tem uma demanda de treinamento técnica, não que ela seja maior, mas é onde a gente mais aplica tempo hoje. Por quê? Porque o treinamento técnico, ele vem de uma demanda necessária mais evidente. Como por exemplo, mudou uma legislação trabalhista. Poxa, o meu RH, o meu departamento pessoal, ele vai ter que parar para se atualizar e para entender o que está acontecendo e fazer algum tipo de treinamento, seja um treinamento online, seja um treinamento presencial, seja um treinamento interno, que alguém da minha equipe se especialize e vem e passa para a equipe, ou a gente aprende junto, mas a gente precisa fazer aquela mudança porque não tem muito para onde correr. Então, justamente por esses motivos, que o treinamento técnico ele acaba estando mais presente nas organizações, por questão de necessidade mesmo. Aí, a gente tem a parte do treinamento comportamental, que ela também é extremamente necessária. Para falar bem a verdade, eu nem sei te dizer, eu não consigo te falar assim, olha, o técnico é mais importante, o comportamental é mais importante. Acho que ambos estão ali muito juntos. Por quê? Porque se as pessoas não estão com comportamentos alinhados, se o clima não tá legal, se o engajamento não funciona, não adianta você ter a melhor técnica, porque você tendo a melhor técnica, mas não aplicada da melhor maneira possível, aquilo não te dá o resultado que poderia dar. Então a nossa agenda geralmente de treinamentos comportamentais, ela é uma agenda mais pré-definida dentro das empresas. Eu, por exemplo, por experiência, gosto de fazer de período obrigatório, pelo menos 3 treinamentos comportamentais. Como assim? O treinamento 1 seria início do ano, que geralmente é um treinamento de planejamento. Olha, vamos passar um planejamento novo, vamos trabalhar em equipe para a gente conseguir fazer um ano legal, tem aquele sentimento de renovação, tem aquele sentimento de novos desafios, novas conquistas. Então esse treinamento de início de ano, ele serve para dar um up mesmo na equipe, para falar, gente, coisa nova, ano novo, tudo novo, nova oportunidade. Então ele vem trazendo planejamento e, claro, às vezes, muitas vezes, formas de se trabalhar e junto a gente trabalha a parte comportamental. Já chama alguém para trabalhar confiança, trabalhar comunicação, relacionamentos, enfim, aquilo que você entende que a sua equipe precisa naquele momento. Treinamento meio do ano, tá? Para quê? Para a gente fazer uma avaliação. Então, o que seria essa avaliação? Vamos entender o que a gente fez bem no primeiro semestre, onde a gente acertou, quais são as coisas que precisam continuar sendo replicadas e aplicadas e entender quais são os pontos onde a gente falhou, que a gente precisa mudar, precisa melhorar, precisa ter uma abordagem diferente. Então é bem interessante esse treinamento ali no meio do ano para que você possa ter a oportunidade de fazer essa avaliação. E fazendo essa avaliação, você já consegue trazer um treinamento também de comportamento. Só o fato de você fazer a avaliação, você já está trabalhando o comportamento. E aí você ainda conclui colocando alguém para te ajudar em relação a fazer o treinamento de comportamento propriamente dito. Isso dá um gás na equipe de tipo, cara, e aí, agora vamos terminar o ano, vai ser legal, o segundo semestre, vamos arrasar.
Então você consegue trazer uma roupagem diferente para sua equipe e acender a chama do entusiasmo novamente, né? E aí tem o treinamento de final de ano, que é justamente para a gente olhar e fazer aquela... Eu gosto da dinâmica do agradecimento. Então, como assim? Você faz uma breve avaliação de resultados, mas vocês estão ali para confraternizar no sentido de agradecer a equipe, de agradecer pela responsabilidade, pelo comprometimento, por tudo que eles fizeram, pelo tempo que eles dedicaram. E aí, às vezes, você pode estar pensando assim, mas Fran, e aí, se não batemos a meta? Mesmo assim, o que acontece? No final do ano, no treinamento de final do ano, se você não bateu a meta, foi cagada no início. Não é no final. Então, se não adianta você pegar a sua equipe no final do ano, no momento que é para ser um momento de agradecimento, e você querer falar a gente não bateu a meta. Primeiro que todo mundo sabe. Segundo, que você só vai comprometer o resultado do ano que vem. Então, não batemos a meta, tudo bem. Pessoal, não batemos, mas a gente deu o nosso melhor, a gente construiu coisas boas, a gente teve avanços, então a gente vai entrar o ano que vem com uma roupagem diferente, com atitudes diferentes, pra gente também construir um resultado diferente. Mas não deixe de agradecer. E se você bateu a meta anual, você tem ainda mais motivos para comemorar junto com a sua equipe para agradecer. Mas eu acredito que a palavra do treinamento de final do ano seria de gratidão, tá? Independente do resultado. Gratidão. Agradeça pelo ano, pelo resultado, pelo esforço que vocês tiveram. Então, eu gosto de fazer esses 3 treinamentos obrigatórios, pelo menos, falando de treinamentos comportamentais. É lógico que durante o período do seu ano, você pode sim perceber algumas outras coisas que você acredita que precisam ser implementadas. Então não tem nenhum problema você ter esse tipo de percepção e falar, eu tô percebendo que a minha equipe tá precisando de um engajamento melhor. Vamos trabalhar um treinamento comportamental. Eu tô percebendo que a minha equipe tá com a autoconfiança baixa. Às vezes a gente teve um trimestre difícil, a gente teve um mês difícil, a minha equipe precisa desenvolver autoconfiança para a gente poder voltar a conquistar resultados que sejam positivos. Então, se você teve essa percepção, não tem problema, agrega treinamento ali no meio do caminho. Como eu disse, são 3 obrigatórios que você não pode deixar de fazer. E aí, não importa, por exemplo, se você... Às vezes você pode falar, mas a minha equipe sou eu e mais uma pessoa. Não tem problema nenhum. Você pode fazer isso de forma individual, né? Vocês 2. Ou você pode fazer algo externo, onde você e essa pessoa da sua equipe vai para um treinamento externo para que vocês possam se treinar. Porque, gente, qual que é a realidade? Assim, a gente precisa sair de dentro da casinha. A gente precisa olhar outras pessoas, a gente precisa olhar outros negócios, a gente precisa ver como as pessoas estão trabalhando, o que elas estão fazendo, quais são os problemas que elas estão tendo, como elas estão resolvendo. Então a gente precisa sair de dentro de casa para a gente ver outras alternativas. E os treinamentos externos são muito bons para isso. Então eu sou suspeita para falar, mas eu super recomendo que vocês façam treinamentos externos, onde vocês saiam de dentro da empresa para conhecer gente diferente, para ver coisas diferentes, para vocês justamente trazer coisas novas para dentro do seu negócio. E outro ponto que é extremamente importante falando em treinamento é você, enquanto líder, não esquecer que você também precisa ser treinado. Gente, é muito comum eu chegar para atender uma empresa onde o líder quer um treinamento para a equipe, mas ele não quer um treinamento para ele. E olha só, eu sei que não é novidade para ninguém, mas se a sua equipe tem um resultado bom, é responsabilidade do líder. Se a sua equipe não tem um resultado bom, também é responsabilidade do líder. Então, líder, você precisa ser treinado. Você também precisa ter essa visão de fora, você também precisa olhar e principalmente, eu vou contratar um treinamento para minha equipe, mas eu não vou participar, senão eles não ficam à vontade. Então, primeiro que se a sua equipe não fica à vontade contigo, você está falhando na primeira coisa que tem que haver dentro de uma empresa para que ela seja autogerenciável: conexão. Se a sua equipe não se sente à vontade com você, está errado. E você precisa ser treinado. E segundo, se ela não se sente à vontade com você, mais um motivo para você presenciar esse treinamento e fazer com que as pessoas se sintam à vontade com você. Gente, não dá para você ter uma equipe que não se sente à vontade para, se comunicar com o líder. Como assim?
Sabe, tem coisas que não tem lógica. Então, sim, líder, você precisa treinar. Então, olhe para as habilidades que te faltam. Olhe para as coisas que você também precisa aprender. Às vezes, você pode ser ninja tecnicamente, mas eu tenho certeza que sempre você vai estar precisando desenvolver uma nova habilidade em relação a lidar com pessoas, principalmente pelo seu papel. Então, treine você e treine a sua equipe. Então, essa basicamente é uma agenda de treinamentos que você pode elaborar dentro da sua empresa para você manter essa rotina. E lógico, como eu disse anteriormente, os treinamentos técnicos que eles vêm muito mais por demanda. Eu gosto sempre de trabalhar com agenda. Por quê? Porque quando a gente trabalha com agenda, a gente está trabalhando de forma antecipada, ou seja, gosto de me antecipar aos problemas. Porque se eu estou me antecipando, aquilo me dá menos prejuízo. Porque imagina o seguinte, que você tem lá a sua equipe de RH, teve uma mudança trabalhista. Você sabe que mudou a legislação, mas você fala, não vamos mexer nisso agora. Você espera aquilo passar a ser obrigatório. Como aconteceu com muitas empresas, a gente viu, por exemplo, em relação à LGPD. Estavam rumores, todo mundo avisando, gente, vai mudar, vai acontecer, vai chegar o momento. Muita gente esperando, teve que se anteciparam, foram lá, tomaram conhecimento, se especializaram. Mas teve gente, que é a maioria, que não. Que esperou o quê? Que esperou ser obrigatório. Que assim, agora não tem mais pra onde correr. Vocês precisam saber fazer isso aqui. Aí foi todo mundo correr atrás de treinamento técnico em relação à LGPD. E aí o que acontece? Você tem prejuízos. Prejuízos de tempo, prejuízos financeiros, porque aí você faz uma coisa errada que vai te acarretar num prejuízo lá embaixo, esse prejuízo impacta na sua equipe, que impacta na sua margem, que vira uma cadeia de coisas que você vai ter que lidar, e aí você gera uma série de problemas que você não tinha. Então, basicamente, se você trabalha na antecipação, você consegue estar à frente, você evita uma porrada de problemas e você também pode aproveitar uma outra série de oportunidades. Então, eu recomendo a antecipação, mas cada um faz o que acha melhor, né? Então, é para isso que serve a questão do treinamento, tanto comportamental quanto treinamento técnico. A gente tem no outro lado, a parte de acompanhamento. Então, o que é o acompanhamento? O acompanhamento é a maneira que você cria para acompanhar os indicadores da sua empresa. Então, como assim? Eu acompanho os indicadores me dão sinais. Esses sinais me mostram o que fazer, o que parar de fazer ou para onde seguir. Então, o acompanhamento é para isso. Ele é uma forma que você tem de olhar para, sabe assim, vamos pegar um exemplo simples. Sabe quando a gente vai no médico e ele pede um hemograma? Os indicadores da sua equipe é o seu hemograma. E o acompanhamento é a sua consultazinha de rotina, que você tem que parar e olhar para aquele hemograma, porque aquele hemograma vai te mostrar algumas coisas. Ele vai te dizer se está tudo bem, ele vai te dizer se está tudo mal, ou ele vai te dizer, olha, tem uma coisinha aqui. E nessa hora é onde a gente tem que ter a percepção, que é a função do gestor, que é a função do líder, para falar, cara, eu preciso parar e observar esse sinal. Porque se eu não observo esse sinal, isso vai me acarretar em prejuízo. Você quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo assim que aconteceu comigo em âmbito pessoal. Há uns 2 anos atrás, eu comecei a sentir uma sensibilidade na gengiva. Eu sabia que aquilo estava errado. Primeiro, porque eu nunca tinha sentido. Segundo, porque era de um lado só. Eu fui num profissional, num dentista, falei, olha, eu tô com sensibilidade aqui, tem que ver se tem alguma coisa. Olhou, não, filha, não tem nada. E aí, como a gente, nesse momento, é só um incômodozinho, não é nada alarmante, o que a gente quer ouvir? A gente quer ouvir que tá tudo bem. Às vezes, a nossa empresa, a gente faz isso também. A gente vê um indicador, ele dá um sinal de que tem alguma coisa fora do lugar, mas eu dou uma olhada superficial e falo, não, tá tudo bem, segue o baile. Foi o que eu fiz, eu segui o baile. Até que chegou o momento que a gente tirou férias no final do ano. A gente foi pra fora do Brasil. Olha só as artes, ó, aonde que o negócio deixa pra estourar, nas horas menos propícias, né? A gente foi pra fora do Brasil de férias. Eu acho que na segunda ou terceira semana de férias, eu senti uma dor muito forte no meu dente. E eu nunca tive problema com dente.
Quando eu senti aquela dor, eu falei, não, tem alguma coisa errada. E aí foi aonde, quando a gente voltou pro Brasil, eu falei, agora eu vou até o fim. Por quê? Porque eu esperei aquilo dar um alarme, sabe? Ele me deu um alarme silencioso, tudo bem. Deu uma olhada superficial, tudo bem. Eu esperei aquilo gritar. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada, eu vou até o fim. E isso acontece dentro do nosso negócio. Às vezes a gente espera, aí já não é nem um sinal. Aí o negócio explode, vira uma bagunça, você fala, agora eu vou ter que limpar. Que foi basicamente o que aconteceu comigo. Fui em um outro dentista, olhou, falou, não tem nada. Só que aí qual que é a diferença? Eu estava com dor. E aí eu falei, não, tá errado, eu tô com dor, isso não é normal, eu vou atrás até o fim. Fui em outro profissional, falando, não tem nada. Até que eu fui no terceiro profissional, liguei lá e falei assim, gente, eu falei, moça, você faz raio-x? Aí a moça falou assim, a gente faz, mas tem que passar com a avaliação com o doutor. Eu falei, não tem problema, eu faço a avaliação, mas já avisa pra ele que eu quero um raio-x. Tudo bem. E eu fui no doutor, ele olhou mais uma vez, fez outra avaliação externa. Não, falando, tá tudo bem, mas você falou que quer fazer um raio-x, né? Eu falei, sim, vamos fazer o raio-x. Ele olhou, fez lá o raio-x, aparentemente nada, mas tinha uma pontinha de um negócio que ele falou, eu não sei o que é isso aqui, vamos fazer uma panorâmica. Fizemos uma panorâmica. Quando chegou a panorâmica, um baita de um dente desse tamanho, lá em cima, o dente do juízo que a gente fala, né? Lá em cima, ele tava tão alto e apertando o dente de baixo, né, o meu dente saudável, que ele falou assim, só que isso aqui não é dentista mais. Isso aqui você tem que ir para um bucomaxilofacial. Falei, ali eu já vi o tamanho do problema que eu ia ter que enfrentar por não ter ido até o final, quando tive um sinal discreto de que alguma coisa estava errada. Resumo da ópera. Fui para o buco. Ele pediu uma tomografia, né? Deu mais uma investigada, que é o que a gente deveria ter feito desde o início, para ver de todos os lados. No final da ópera foi o seguinte, Fran, se a gente salvar o seu último dente, ele é um dente saudável, talvez você vai ter que fazer canal. A gente tem que fazer uma cirurgia para tirar esse seu dente que tá ali em cima, que eu acho que não lembro o nome desse dente, se é o terceiro molar, alguma coisa desse tipo. Eu sei que a gente fala que é o dente do juiz, né, o siso. E falou assim, você tá com um cisto, que a gente vai ter que remover, mandar para biópsia, e a gente vai ter que fazer enxerto ósseo, porque esse cisto já corroeu uma parte do osso da minha face. Então, olha só, algo que me deu um sinal discreto há uns 2 anos atrás, o tamanho do problema que virou, porque eu não investiguei até o fim. Tá? E por que eu tô contando isso pra vocês? Porque isso acontece com os indicadores. Porque os indicadores, eles nos mostram coisas sobre a nossa empresa e sobre as nossas pessoas, sobre a nossa equipe. Então, muitas vezes uma pessoa que ela tem uma constância em resultados, você acompanha ela, e ela tem uma constância em resultados, às vezes ela dá uma caidinha, então ela tá aqui, ela vem pra cá, e aí você fala assim, tá tudo bem, deve ter acontecido alguma coisa, mas vai melhorar. E você não trata, você não vai até o final, você não descobre o que está acontecendo. Daqui a pouco aquela pessoa faz isso aqui, ó. Aí a hora que você fala, não, para, tá errado, vamos ver o que está acontecendo e tudo mais. Só que o para deveria ter acontecido aqui, e não aqui. Essa é uma das cagadas que a gente comete, assim, ó, com uma frequência maior do que deveria acontecer. Que é esperar o problema vir à tona de forma completa para a gente parar tudo e resolver. Então, os indicadores, eles servem para ajudar vocês a identificar as coisas enquanto elas ainda são pequenas. Então, Fran, com que frequência eu faço acompanhamento? Com constância. E essa é a principal diferença em relação ao acompanhamento e ao treinamento. Quando é que eu faço um, quando é que eu faço outro? Vou te responder. Treinamento, você pode fazer agenda. Treinamento, você pode agir até mesmo por necessidade. Mas acompanhamento, você precisa fazer com constância. E o que é essa constância? Essa constância é pelo menos semanal. Pelo menos semanal. Então, tudo depende. Por exemplo, se você tem indicadores semanais, você vai fazer acompanhamento semanal. Se você tem indicadores diários, você vai fazer acompanhamentos diários. O que você não vai fazer, pelo amor de Deus? Você não vai fazer acompanhamento mensal. Por que, Franca, eu não vou fazer acompanhamento mensal? Porque, gente, quando deu o final do mês, você só tem 2 alternativas. Ou você ri ou você chora. Porque você não tem mais o que fazer. Não tem como correr atrás do prejuízo mais. Porque o seu mês de faturamento já foi.
E aí é onde muitas vezes a gente escuta assim, ó, ah, esse mês foi bom, ou ah, esse mês foi ruim. Não é o mês que foi bom ou ruim, porque você faz o mês. Só que se você não acompanha e você deixa o mês acontecer, você só tem duas alternativas, ou você ri ou você chora, meu bem. E aí vai ter mês que tu vai rir, vai ter mês que tu vai chorar. Então, por isso que o acompanhamento ele tem que ser pelo menos semanal. Vamos falar de uma equipe de vendas, por exemplo. Uma equipe de vendas é pelo menos semanal. E quando eu falo pelo menos, por quê? Porque se você tiver indicadores diários, por exemplo, eu tenho vendedores que têm acompanhamentos de contatos de lead, ligações diárias, ele tem número de mensagens diárias, número de retornos diários, números de atendimento, tudo diário. Se eu tenho indicadores para os vendedores que são diários, por que eu vou acompanhá-los semanal? Porque sabe o que vai acontecer? As pessoas não vão fazer. Ó, bem-vindo ao mundo real. As pessoas não fazem aquilo que elas precisam fazer. E não acho que é só os outros, porque isso acontece com a gente também. Tem uma série de coisas que a gente sabe que precisam ser feitas e a gente não faz. Ah, por quê, Fran? Cara, por uma carga emocional que a gente carrega de procrastinação, de enrolação, de problemas, que você fica remoendo um trem e pensando em outro e não executa, assim, não dá pra ficar entendendo muito o porquê. O porquê ele vai vir à tona, ele vai ser relevante em alguns momentos. Por isso que tem que ter o acompanhamento, porque o acompanhamento te priva desses porquês. O acompanhamento te ajuda a se manter produtivo. Nós que somos donos de empresa, que somos líderes de uma equipe, a gente precisa de acompanhamento. A gente investe em treinamentos, em mentorias para que alguém nos acompanhe, para que a gente faça o que precisa ser feito. Quem dirá então a pessoa da sua equipe, que não tem uma equipe para liderar, que ela é ela por ela mesma, ou que ela tem um trabalho de base? Então, se você, que tem o tamanho da responsabilidade que tem, precisa de acompanhamento, imagina uma pessoa que tem uma responsabilidade menor. Precisa ainda mais. Então, o acompanhamento, ele é de eterno. E às vezes a gente pensa assim, ah, Fran, mas beleza, você não está dizendo que a gente tem que ter uma equipe autogerenciável, que a gente tem que trabalhar para nossa equipe ser autônoma? Sim, exatamente. Só que não vai ser sem fazer acompanhamento que você vai ter uma equipe autogerenciável. Pelo contrário, para você ter uma equipe autogerenciável, você precisa acompanhá-la. Às vezes, com o tempo, não vai ser mais você. Então, por exemplo, começamos a nossa empresa com 3 pessoas. Quem fazia? Eu fazia. Dali a pouco, chegou a 10. A gente já dividiu os setores, ficou o setor de produção, ficou o setor de comercial. Tinha um líder para um, tinha um líder para outro. Eu acompanho os líderes. E assim por diante. Daqui a pouco, eu quero me afastar de um negócio para eu ir tocar outro negócio. Aí você vai ter que ter feito o quê? Você vai ter que ter treinado pessoas e acompanhado pessoas para que elas tenham a responsabilidade e a autonomia de se tornar um líder que acompanha uma equipe. Então, ter uma equipe autogerenciável não significa que você vai se eximir das suas responsabilidades. Ter uma equipe autogerenciável significa que você vai ser responsável pelas suas funções e eles responsáveis pelas funções deles. E uma das funções do líder é fazer acompanhamento. Então, líder, se você não acompanha a sua equipe, o resultado não vai acontecer. E se o resultado acontecer, às vezes ele não vai ser da melhor maneira que ele poderia acontecer. Então, não tem para onde fugir. A equipe precisa ser acompanhada. E essa é a grande diferença. O acompanhamento eu faço de forma constante, conforme os meus indicadores. Repetindo, indicadores diários, acompanhamento diário. Indicadores semanais, acompanhamento semanal. No máximo, acompanhamentos quinzenais para equipes mais administrativas que possuem indicadores quinzenais. Se elas são uma equipe administrativa, mas que possui indicadores semanais, o acompanhamento deve também ser semanal. Mas, pelo amor de Deus, a não ser que você tenha um caso de muita exceção, alguma coisa muito específica, que você faz acompanhamento mensal. Senão, é no máximo quinzenal, para você não ter aquelas surpresas e a depender do mês, para saber se o mês foi bom ou se o mês foi ruim. Então, essa é a principal diferença. Como é que eu sei? Vou ensinar vocês um macetezinho para vocês saberem quando é treinamento e quando é acompanhamento. Você tem que olhar para a sua equipe e identificar o seguinte: os problemas ou os desafios que eu tenho, eles estão relacionados a comportamentos ou conhecimentos,
ou eles estão relacionados a ajustes. Porque se você percebe que é uma questão de comportamento ou de conhecimento, você vai fazer treinamentos. Se você percebe que é uma falta, que é apenas ajustes, acompanhamento. Lembrando sempre que o acompanhamento ele é feito de forma contínua e o treinamento você pode ter uma agenda para tal. Se você, enquanto gestor, líder, souber conciliar essas duas ferramentas, você provavelmente vai ter uma equipe autogerenciável em menos tempo do que você imagina. Porque uma equipe bem treinada e bem acompanhada, ela entrega resultados com muito mais facilidade.